A presença de água faz parte da construção das civilizações humanas ao longo da nossa história. Até porque água é vida. Mas quando a gente para observar as ações humanas sobre as águas presentes no planeta, será que nós estamos tomando o rumo certo? Será que estamos considerando os problemas decorrentes do uso inadequado de água ou da ocupação de áreas que podem ser inundadas por água? Essa questão vai nos trazer um bom exemplo destas ações nos tempos modernos. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo tranquilo e sossegado e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão, esse exercício da FUVEST, que começa nos dizendo o seguinte: eventos climáticos extremos marcaram este ano com vários exemplos no mundo, atingindo populações inteiras, tanto em ambientes rurais como urbanos. Dentre esses eventos, pode-se destacar as inundações na Alemanha no mês de julho, com regiões acometidas por fortes chuvas. E a partir daí, a gente analisa duas imagens da área urbana de um aglomerado urbano da cidade de Schuld, no oeste da Alemanha. Antes, essa imagem aí do antes, mostrando uma cidade muito bonita, cercada por morros, cercada por uma topografia com maiores elevações e a cidade seguindo ali o fundo de vale, seguindo ali o seu crescimento a partir do rio. E a imagem seguinte, mostrando o desastre a partir das inundações, por conta de fortes chuvas que acometeram a região no período mais quente do ano, porque no hemisfério norte, a Alemanha está no hemisfério norte, nós temos o verão. E aí, numa área acometida por essas inundações, em pleno verão. E a partir daí, o enunciado nos diz: um dos motivos que podem ser relacionados ao evento de inundação da área destacada é alguma coisa. Bom, para poder falar sobre os acontecimentos envolvendo essa inundação, nós podemos levantar basicamente 4 grandes temas. Em primeiro lugar, as características dos cursos d'água, porque quando nós vamos estudar os elementos da hidrosfera, essa camada do sistema terrestre correspondente às águas do planeta, é importante falar sobre os cursos d'água e suas características. Por exemplo, a existência de uma divisão de bacias hidrográficas, considerando alto curso, médio curso e baixo curso. Ou então, as características de um curso d'água em termos de seu desenvolvimento, falando, por exemplo, de rios meandrantes, com vários meandros, rios que, por exemplo, parecem dendritos, com padrões dendríticos, rios anastomosados, rios com diferentes formações. Além disso, quando falamos dessas características dos cursos d'água, é claro, a gente sempre acaba lembrando daquilo que existe normalmente em um curso d'água e suas margens. Você tem a calha do rio, o leito, você tem também as margens, e a partir dessas margens a gente consegue, por exemplo, estimar níveis de vazão a partir de períodos de maior ou menor pluviosidade, o que vai acarretar, obviamente, períodos nos quais os rios podem atingir cheias maiores. Então, temos períodos de cheia e períodos de vazante, quando geralmente você tem uma redução no nível médio do rio. Além das características dos cursos d'água, é importante falar sobre a presença de um curso d'água diante de redes de drenagem que vão se distribuir por um determinado território. Normalmente, quando a gente fala dessas redes de drenagem, a gente está falando de bacias hidrográficas. Além das redes de drenagem, as próprias bacias hidrográficas fazem parte desse contexto, uma vez que os cursos d'água, sejam esses cursos principais ou então os afluentes que vão ajudar, junto com o curso principal, a formar a bacia hidrográfica, você pode ter, por exemplo, uma influência muito forte dos processos da geodinâmica externa para a formação de áreas de vale, como essa que a gente viu na foto. A partir daqueles processos da geodinâmica externa, que são a erosão, o intemperismo, o transporte e a sedimentação. E a gente também pode incluir nisso aqui questões ligadas à urbanização. Porque quando falamos em urbanização, ou melhor, nos desafios implicados pelo processo de urbanização,
A gente percebe que, embora a água tenha sido um elemento essencial para que a civilização pudesse se fixar em diferentes partes do mundo, o que a gente tem percebido, principalmente por efeito da Revolução Industrial e também do consumo cada vez mais acelerado de recursos naturais, é que, frequentemente, os seres humanos acabaram, digamos, virando as costas para o rio, ou para os rios. E no Brasil a gente tem vários exemplos de como brasileiros e brasileiras, de uma forma geral, tratam as águas, ou melhor, não tratam. Quando vemos, por exemplo, locais como Rio Tietê, Rio Pinheiros, ou então no Rio Baía de Guanabara, ou então rios, córregos e igarapés, cursos d'água em cidades brasileiras, principalmente as de médio e grande porte, nós percebemos os muitos problemas derivados do fato de nós, brasileiros e brasileiras, enquanto sociedade, termos virado as costas para as águas do Brasil, acarretando uma série de problemas. Inundações constantes nas cidades, impermeabilização dos solos, retirada de vegetação, poluição e contaminação das águas, lançamento de lixo, enfim. De um modo geral, nós acabamos virando as costas e isso, claro, traz uma série de consequências que agora acabam sendo necessárias em termos de pensar em alternativas para que esses problemas não nos acometam por mais tanto tempo. Mas, enfim, falando a partir desses temas, a gente pode analisar aqui a imagem do antes e depois de uma maneira mais específica, olhando, por exemplo, para esse rio que corta a cidade, o rio Ar, que corta a cidade de Chubut. Então você percebe que é um rio cheio de curvas, né? Aqui um dos meandros desse rio atravessa uma parte da área urbana dessa cidade de Chubut. E a gente pode perceber também que, a partir desse desenho de várias linhas que representam aquilo que nós chamamos de curvas de nível, você tem basicamente uma cidade que está num fundo de vale, ocupando as margens desse rio e áreas mais elevadas. Então, se você tem um fundo de vale com áreas mais elevadas e, claro, as áreas mais rebaixadas próximas ao rio, elas estão mais suscetíveis aos processos da geodinâmica externa, uma vez que, por influência da ação das chuvas, por influência da gravidade, por influência dos elementos da geodinâmica externa, além das águas, materiais podem ser transportados das áreas mais altas para as áreas mais rebaixadas, contribuindo até mesmo para o assoreamento do rio, que pode fazer com que o nível da água se encha, ou melhor, se altere rapidamente, causando problemas como esse aqui. Principalmente se você tem um rio que não está de todo protegido por matas nas suas margens, coisas do tipo matas ciliares, que ajudam bastante a reduzir a velocidade de escoamento da água até chegar à calha do rio ou ao leito do rio, ou então aumentar a proteção, regulando a quantidade de água que é recebida, ajudando a controlar os níveis de cheia desses rios. Então, olhando essa outra imagem, a gente percebe a presença de uma planície de inundação que faz parte da dinâmica de qualquer curso d'água. Cursos considerados perenes, nos quais a água está sempre presente durante o ano inteiro, não chegam a secar, como no caso dos rios de caráter efêmero, né, ou dos rios temporários, você tem, geralmente, níveis de cheia que podem extravasar para as margens. Então, existe uma área para além do curso natural da água que pode ser inundada periodicamente. Né? Então, as áreas de planície de inundação, elas acabam aqui pegando uma parte da cidade. Então, até mesmo porque você tem altitudes muito próximas à daquela da calha do rio, né? Do rio, na verdade, no seu nível médio. Então, isso acaba contribuindo para que uma cheia um pouco mais intensa afete naturalmente as margens. Então, digamos assim que a cidade está no lugar onde normalmente você tem uma planície de inundação num fundo de vale, o que agrava ainda mais as coisas. E algumas cidades brasileiras, como eu disse, São Paulo, que também tem uma configuração parecida em alguns locais, Belo Horizonte, né, uma cidade cercada entre montanhas, uma bacia, acaba também sofrendo com esses problemas de chuvas constantes, agravados pela impermeabilização dos solos, por causa do crescimento dessas cidades. Enfim, a partir de todas essas conclusões, um dos motivos que podem ser relacionados ao evento de inundação da área destacada é aquilo que, entre as alternativas, a gente percebe que a letra C se adequa melhor a essa solução, ou melhor, a esse contexto que a questão está trabalhando. Dizendo o seguinte, que a área urbana, que se encontra em um fundo de vale plano, onde há a presença de um canal de rio meandrante, o qual pode ter suas águas periodicamente extravasadas para a planície de inundação.
já que você tem um canal representando o curso d'água com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo nível altitudinal, né, o mesmo nível de altitude das áreas vizinhas, das margens, então a água acaba enchendo até um certo nível, então há uma cheia e essa cheia pode ultrapassar a média dessa região e a água extravasar naturalmente, porque a água tem que ir para algum lugar. E na falta de solo, na falta de floresta que poderia controlar melhor esse fluxo, essa vazão hídrica, a cidade acaba sendo afetada, tá bom? Não pode ser a letra A, que fala o fato de o rio meandrante desviar da área urbana instalada nas suas margens. Acabamos de falar que o rio passa pela área urbana. Também não é a letra B, que fala da extensão do assentamento urbano que não respeitou os limites do canal fluvial, acabando por aterrá-lo. A gente não viu o rio aterrado, a gente está vendo o curso do rio, então ele não foi aterrado. Aliás, quando há processo de aterramento, os problemas também acontecem. Não pode ser a letra D, que fala do insucesso da prevenção da inundação por meio da retificação do rio. Nós não vimos aqui um rio canalizado, retificado, né, como a gente vê em muitas cidades brasileiras, por exemplo. Mas aqui não é o caso. E também não é a letra E, que fala que como a área urbana se encontra em um fundo de vale rugoso, a gente viu que é um fundo de vale plano, no qual o nível médio da cheia do canal está mais ou menos no mesmo nível das planícies de inundação, então isso facilita o escoamento da água, né? Então não é um fundo de vale rugoso. Enfim, por causa disso, só mesmo a alternativa C. Bom, questão que envolve aí bastante questões ligadas às dinâmicas, às características hidrográficas dos cursos d'água e também a questões ligadas à topografia e, claro, aos desafios da urbanização que a gente precisa entender um pouquinho para conseguir resolver esse tipo de questão. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado, continuem nos apreciando e nos vemos na próxima. Bye boys, bye girls, bye anos.